Gente, quando a professora Renata saiu, acabou tirando todo mundo da web. Então, já entrei aqui pelo navegador e consegui botar para gravar. Só um minutinho que eu vou carregar novamente o arquivo, a gente já reinicia. Desculpem aqui por essa questão, a gente já retorna. Um minuto. Então, a gente estava conversando ali sobre essa questão do contactar a gente, né, na plataforma. Então, vocês podem contactar a gente tanto pelas mensagens diretas, quanto pelo fórum de dúvidas, né, ou pelo nosso e-mail que vocês conseguem pegar ali no nosso plano de ensino, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas datas, né, e sobre um pouco como funciona a nossa forma avaliativa, que é mais bem parecido com o que a gente tem nas nossas UCs anteriores, né? Então, as atividades, elas se referem a 50% da nota de vocês e a avaliação vale de 50% da nota de vocês. Lembrando, né, que muitos alunos têm ainda se confundindo um pouco, que o que, que acontece? As atividades, elas têm a sua própria recuperação, né? Cada atividade tem a sua recuperação própria, e essa recuperação fica restrita às atividades. A avaliação tem a sua recuperação. Então, a recuperação da avaliação, aquela recuperação que tem no final do semestre, ela só recupera a nota da avaliação de primeira ou de segunda chamada. E as atividades já tiveram a sua recuperação ao longo do andamento da UC, tá? Só para vocês ficarem cientes, tá? Então, aqui nessa nossa UC, como é que a gente fez a divisão? Vai ser um livro só que vai ser aberto em duas partes, né? É, nesse primeiro momento, a gente vai abrir o livro, né? Ele já foi aberto para vocês ali no dia 17. E num segundo momento, quando a gente for abrir essa segunda atividade avaliativa, ali no dia 1º do 10, a gente vai abrir uma segunda parte do livro da UC para vocês, que é referente a essa segunda atividade avaliativa, tá? Então, esse tópico, né, que é o tópico 1, que a gente chama, que é o tópico que vai ter a duração da UC inteira, vai ser do dia 19/9, né, que é hoje, até o dia 15/10, que é a data final da nossa atividade avaliativa. A nossa primeira webconferência está acontecendo no dia de hoje, no dia 19/9, e a nossa atividade avaliativa também abre no dia de hoje e finaliza no dia 1º do 10. A nossa segunda webconferência é no dia 3/10, né, dia 3 do mês que vem, e a nossa segunda atividade avaliativa, assim como a segunda parte do nosso livro, né, ela vai abrir no dia 1º do 10 e finaliza, né, no último dia da nossa UC, que é no dia 15/10. A nossa prova, né, nossa avaliação de primeira chamada é no dia 22/10. A de segunda chamada, para aqueles casos, né, que estão previstos na RDP e no nosso plano de ensino, no dia 31, e a recuperação no dia 7/11, né, para aqueles alunos que não atingiram a média dentro da nossa UC, para a recuperação da avaliação de primeira e segunda chamada.
Então, agora, né, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre o nosso livro, né, da gestão, né, de projetos. Nessa primeira parte do livro, que já está lá disponível para vocês, que é até o item 6. Tá? Então, nesse primeiro momento, ele vai ficar até o item 6 e depois tem do item 7 para frente. Então, esses itens são a introdução à gestão de projetos, que a gente vai apresentar para vocês esses itens. Conceitos básicos da gestão de projetos, relação entre gerenciamento de projetos, programas, portfólio e operação, o ciclo de vida de projetos, as fases de um projeto, né? O gerenciamento do projeto, a iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e o encerramento, o padrão do gerenciamento do projeto, um sistema de entrega e valor, a criação de valor, um sistema de governança organizacional, as funções associadas a esse projeto, o ambiente desse projeto, os princípios de gerenciamento, a gestão de projetos no contexto da gestão pública e o perfil, né, de projetos públicos. Né? Então, iniciando, né, por uma questão bem importante que a gente traz praticamente no nosso livro inteiro, que é o PMI, né, que é o Project Management Institute, né, Instituto de Gestão de Projetos, né, traduzindo para o português, que é a maior instituição internacional que é dedicada para a disseminação do conhecimento e o aprimoramento das atividades da gestão, né, de projetos. Então, esse instituto, né, ele faz a padronização dos conhecimentos da gestão do projeto, da gestão do projeto, de projetos. Por que que existe essa necessidade, né? Existem vários autores e vários conceitos sobre esse tema e é importante que se tenha essa padronização para poder ter uma direção, né, sobre essa gestão de projetos. Assim como, né, esse instituto faz, aqui no Brasil a gente também tem a ABNT, mas, em geral, o governo federal faz o uso, né, do PMI através da ferramenta do PMBOK, que a gente vai ver mais à frente. Né? Isso é importante, né, para que se tenha esse guia sobre a gestão de projetos e não se comece efetivamente do zero e já se aprenda em cima de um conhecimento que já está consolidado. Em relação, né, ao PMBOK, que é algo que a gente fala tanto ao longo ali do nosso C e ao longo do nosso livro didático, né? É o guia, né, que tem da gestão de projetos, tá? Guia de conhecimento em gerenciamento de projetos, traduzindo, né, para o português. Então, ele é considerado um guia, mais como um guia do que como um método efetivamente. É um padrão que é amplamente conhecido pelos profissionais de gerenciamento de projetos e que ele descreve práticas e métodos e processos para que haja esse gerenciamento de projetos. Então, ela é uma publicação que é feita por esse Instituto, né, de Gestão de Projetos e ela é atualizada de tempos em tempos, sempre buscando otimizar e atualizar, né, essa forma de organizar a gestão de projetos. Então, a gente teve a última atualização desse guia em 2021 e o nosso livro, né, dessa UC está atualizado segundo essa última versão de 2021 do PMBOK, tá? Mas, assim, em relação ali ao PMBOK, eu vou até voltar aqui para vocês, ainda existem muitas áreas governamentais que não ainda utilizam a versão anterior, que é a de 2017, tá? Então, o que que acontece? Depende, varia, né, de governo para governo, de âmbito para âmbito, de município para município, de estado para estado. O governo federal, né,
já se atualizou e utiliza o modelo de 2021, mas, assim, existem alguns conceitos que eles se atualizam de versão para versão e alguns outros conceitos que se mantêm. Então, assim, existem algumas coisas que vocês vão ver no livro que ainda se mantêm do de 2017, outros que se mantêm do de 2021, tá? Mas ali são todas as questões estão atualizadas. Então, iniciando, o que efetivamente é um projeto, tá? Existem várias definições ali, como a gente traz no livro do Nosso Ser, mas são importantes, né, dentro da gestão de projetos, mas a gente traz uma definição que é a que mais se encaixa para vocês entenderem, né? O que é um projeto? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária do projeto indica que ele tem um início e tem um fim, né? Para que o trabalho desse projeto, né? Ou uma fase de um trabalho de um projeto possa ser feito. Então, o projeto podem ser interdependentes ou fazer parte do programa ou do portfólio. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o programa e portfólio a seguir, né? Então, o projeto, né, é importante que vocês fiquem com esse conceito de que ele tem esse caráter temporário, tá? Porque a gente vai ver agora o conceito a seguir de operação e isso ajuda a diferenciar um do outro, tá? As operações são o quê? São esforços permanentes que geram saídas repetitivas com os recursos designados a realizar basicamente o mesmo conjunto de atividades de acordo com padrões institucionalizados no ciclo de vida de um produto ou serviço, tá? Então, só para vocês entenderem qual é a diferenciação entre projeto e operações dentro de uma questão de uma instituição, tá? Então, o que seria projeto e operações? Os dois são importantes, né, dentro de uma instituição. O projeto, ele exige um gerenciamento, mas ele tem um começo e tem um fim, tá? E as operações, elas não são temporárias, elas são repetitivas, mas elas produzem efeitos, elas servem para alimentar o projeto, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que funciona, tá? Aqui a seguir a gente vai ver melhor e vai entender melhor como que funciona essa questão, tá? Então, só para vocês entenderem qual que é a relação entre projetos e as operações dentro das organizações e instituições, tá? A empresa, ela pode ter, as instituições, elas podem ter vários projetos, por exemplo, projeto A, projeto B e projeto C. E elas vão entregar o produtos, serviços e resultados. Mas esses projetos, eles precisam do quê? Eles são mantidos pelas operações rotineiras, né, dentro dessas instituições, que são a base que contribuem para gerar esses produtos e serviços. Então, essa ilustração, né, a gente consegue perceber que para que os projetos sejam efetivados e sejam alimentados, eles precisam que as operações sejam feitas. Então, eles são conduzidos através da operação dentro das instituições, tá? Acho que ficou bem claro aqui para vocês entenderem como é que funciona e qual é a relação entre os dois. E ali eu falei lá no começo para vocês entre a diferença entre projeto, programa e portfólio, tá? Só para entender o que é cada um, tá? O projeto é um esforço temporário, né, que eu falei para vocês gravarem, que é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. O programa, o que ele seria? Ele pode ser, ele é um grupo, né, de projetos. Então, quando se agrupa o projeto, né? E ainda dentro desse programa, ele pode ter subprogramas, ou seja, uma categoria dentro daquele programa para se
se organizar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como é que funciona, né? O que seria... Quer falar alguma coisa? Alguém querendo falar algo? Não, acredito que não. Então tá, só para vocês entenderem. Por exemplo, um programa, tá? Digamos que a gente tenha um programa relacionado à saúde. Aí dentro desse programa da saúde, a gente vai criar uma linha relacionada à saúde da mulher. Aí seria um subprograma dentro da saúde, tá? Só para vocês entenderem. E ali, ainda relacionado à atividade desse programa, seria o quê? Seriam as atividades que a gente vai precisar fazer para que esse programa seja efetivado, tá? Então, assim, é algo que a gente vai ver ali uma figura que vai entender melhor como é que funciona, o que é programa, projeto e portfólio a seguir, mas para vocês entenderem como é que funciona cada um desses itens para organização dos projetos dentro tanto do governo quanto das instituições. E o portfólio, o que ele seria dentro da gestão de projetos, né? É um conjunto de projetos empreendido por uma organização, uma instituição, no sentido de gerar benefícios, tá? Então, nesse sentido, eu queria que vocês dessem algumas ideias que vocês lembram, quais são programas que vocês conseguem lembrar do governo federal, né, que vem muito assim na nossa cabeça. Programas podem ser relacionados a questões sociais, agricultura, economia, saúde. Exatamente, programa Fome Zero, Minha O Casa Minha Vida, programa Mulheres 1000, né? também. Bolsa Família. Aham. Vou citar mais alguns aqui que eu deixei anotado para trazer para vocês. Compromisso nacional com as crianças alfabetizadas, microempreendedora individual, programa Luz para Todos. Todos esses programas, tanto Bolsa Família, Fome Zero, Mulheres e Mil, Minha Casa Minha Vida, eles têm subprogramas. Deixa eu só passar o slide aqui para vocês entenderem como é que funciona essa estrutura, tá? O portfólio é como se ele fosse o que abarcasse todos esses programas, tá? Todo programa e projeto, tá? Por exemplo, o programa Fome Zero, ou Mulheres 1000, Minha Casa Minha Vida, seria como se ele fosse um programa dentro de um portfólio maior, que seria, por exemplo, a saúde, a agricultura, problemas, o portfólio social dentro de um governo, tá? E aí, dentro desse portfólio, que seria um programa dentro desse portfólio. Por exemplo, o programa Fome Zero seria um programa ali dentro, tá? E aí o Bolsa Família poderia também ser um dentro dessa parte dos programas sociais, tá? O Mulheres 1000 também poderia estar inserido dentro da parte do programa social. Não necessariamente esse programa precisa estar dentro de um portfólio só, ele pode estar dentro de vários portfólios, tá? Pode estar dentro de saúde, assim como economia, tá? Pode ser vários inseridos dentro de tantos outros portfólios, tá? Mas cada um desses, ele pode estar dividido em subprogramas, que pode ter vários desdobramentos dentro daquele programa, né? Subprogramas, ou até ter outros portfólios dentro dele, como, por exemplo, um desdobramento dentro da saúde, que vai ter sub-áreas, por exemplo, saúde da mulher, saúde da criança, tá? Então, são questões que a gente consegue para organizar melhor como vão ficar esses projetos dentro das instituições e dentro do governo, tá? É só uma forma para ter uma organização melhor e um entendimento melhor para a gente poder passar para dentro das instituições, como é que a gente vai ter essa organização para passar para os gestores, tá? Ainda relacionado a isso, algo que é muito importante é a gente entender um pouco como é que funciona o ciclo de vida
projetos, tá? E aqui eu trago para vocês um ciclo de vida genérico, tá? Que, que a gente tem definido por Camargo, tá? Esse ciclo de vida, ele traz as fases de um projeto, tá? Então, a fase 1 é a fase do início, que é a abertura do projeto. A fase 2 é a organização e o planejamento dessas atividades de um projeto. A fase 3 é a realização, né, a execução dessas atividades. E a fase 4 é a conclusão dessas atividades do projeto. A seguir, a gente tem um outro ciclo, né, de planejamento. Ele é bem similar com o anterior, mas o que vocês notam de diferença desse em relação ao anterior? Que aqui eles têm o processo de monitoramento e controle, que é essencial dentro do governo, né, de todos os âmbitos do governo, tanto federal quanto estadual, tanto municipal. Esse feedback que a gente tem aqui, controle, monitoramento, é essencial para entender quais foram as partes que deram certo ou deram errado dentro de um projeto. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a uns 2 slides, por que essa parte do monitoramento e controle é importante, tá? Então, aqui, ainda sobre as fases do projeto, né, para a gente entender como é que funciona bem essas fases. A primeira fase, né, é ali a iniciação, que é quando se tem a definição de quem vai ser esse gerente do projeto, que é a formalização, né, de quem é o gerente, se reúne essas informações básicas do projeto e se divulga quais são as partes interessadas, quem são as pessoas que vão participar desse projeto, né, quem são as pessoas que estão envolvidas. Na segunda parte, se tem o planejamento, ainda se reúne um pouco mais de informações, se aprofunda um pouco mais sobre essas informações que se reuniu ali inicialmente, se construi esse plano de projeto, né, o projeto efetivamente, e se aprova e divulga essas informações, né? É a fase que se define qual é a versão que vai ser executada a seguir, né? Então, se tem essa efetiva definição do que vai ser executado no projeto. Na fase da execução, se realiza, né, o trabalho que foi definido anteriormente, né, sempre se norteando pela meta, o que vai ser executado, qual é o produto, qual o serviço, né, o que eu quero chegar lá no final, qual é o produto final que eu quero, tá? Então, é nesse processo que, né, nessa fase do processo, que se tem o maior nível de esforço, né, envolvido dentro do projeto. Por quê? É a fase da execução, que se efetivamente se tem o serviço, o produto, seja qual for a meta, né, o objetivo dentro desse projeto. Na fase do controle, que é aquela que a gente conversou ali anteriormente, estão me escutando? Tem alguém dizendo que travou ali no chat. Então tá, então eu vou continuar. Talvez seja a sua internet, Iderlândia. Então, controle. Verificar o desempenho, né? Se verifica o desempenho do projeto, comparando, né? Comparando o que foi previsto lá na fase do planejamento, para verificar, né? Se o que foi previsto está, né? Dentro, né, se o que foi realizado está dentro do previsto, né? Verificar de acordo com os indicadores que foram planejados, se não, propor ações corretivas, né? Sempre que for necessário. Se algo não sai como planejado, se direciona com ações corretivas. E aí se avalia, né, e se solicita mudanças. E o encerramento se encerra, né, com as atividades administrativas, encerra os contratos, realização de avaliação final e, né, se consolida as lições aprendidas. E, né,
ao final, né, quando tudo tiver realizado, tudo tiver finalizado, se tem essas lições aprendidas. E isso é muito importante dentro do governo, né? Alguém sabe me dizer, né? Quero que vocês digam aí no chat, por que que é importante essas lições aprendidas? Por que que é importante fazer isso dentro da gestão de projetos? Por que que é importante as lições aprendidas dentro de um projeto? Por que que é importante divulgar isso? Por que que é importante trazer isso dentro do âmbito governamental? Professora, não tenho Sim, expertise em projeto, estou engatinhando, para isso eu estou aqui aprendendo, mas eu vou falar assim de maneira bem leiga, tá? Com um pouquinho de noção que eu tenho. Eu acredito que a função do governo é usar de maneira proveitosa e significativa a nível social o uso do erário, tá? Público, que é em cima dos tributos e das taxas que ele arrecada junto à sociedade. Quando se faz um projeto, eu acredito que se faça o projeto pensando no desenvolvimento e no bem-estar da sociedade, tá? Para vários grupos sociais. Como a senhora falou aí, a questão do fornecimento da luz, a questão da valorização da mulher, né? A questão da agricultura familiar, tá? Que são as camadas que mais precisam do governo, são as camadas mais pobres. Então, assim, quando você finaliza um projeto, eu acredito que você tem que avaliar se esse projeto realmente teve alcance. Então, se você faz com relação à mulher, então você tem que ver se a mulher, aleitamento materno, se realmente o número de crianças estão subnutridas, tá? Determinada região geográfica, determinada etnia, determinado grupo social. Eu acredito que em cima de indicadores você vai ver, não, os filhos dos indígenas têm problema de subnutrição. Não, as mulheres periféricas têm dificuldade de amamentar seus filhos porque tem dupla jornada. Então, eu acredito que em cima de indicadores e da proposta do projeto e do alcance, você vai ver se realmente esse projeto social ele estava imbuído de uma coisa e se ele alcançou esse resultado, né? Eu estou falando bem leigo, viu, professora? A senhora me corrige se eu estiver errado aí. bom, Anderson. Tá, vamos lá. Exatamente, assim, tem uma questão que é, como a Daniele falou ali no chat também, é evitar cometer os mesmos erros. São as lições, né, que ao final desse projeto se tenta entender o que deu certo, o que deu errado dentro de cada um dos projetos, para que se possa construir conhecimento para os próximos projetos, visto que podem ser realizados projetos similares no futuro. Então, essas lições aprendidas, elas vão servir para a construção de um conhecimento para o governo, né? Podem ser tanto para o mesmo tipo de governo, por exemplo, eu fiz um projeto, foi realizado um projeto no governo federal, mas o governo municipal ou o governo estadual podem vir a ler essas lições aprendidas e utilizar dentro do seu projeto futuramente, tá? Tudo isso pode ser utilizado como um conhecimento acumulado para a gestão de projetos futuramente, tá? Tudo isso é relevante. Então, é por isso que é interessante e se deve sim fazer essa fase que é muito importante dentro da gestão do projeto, de projetos, são as lições aprendidas. Porque é extremamente importante entender que foi e que deu certo e o que deu errado. Por quê? Porque a gestão de projetos, geralmente, ela é um ciclo, né? Então, pode ser que isso venha a ser reaplicado ou não. Então, essas lições aprendidas devem, né, ser colocadas em prática novamente, tá? E agora eu passo a palavra para a professora Renata para ela passar, para ela continuar. Deixa eu só ler o que o Lucas falou.
Acredito que seja para mensurar, ao final da política pública, os acertos e erros, seguindo os padrões e fontes. Também para mensurar, entender quais foram os erros e os acertos, mas para isso servir de exemplos para projetos futuros, tá, Lucas? Professora Renata? Bom, então, pessoal, antes de eu falar, né, dar continuidade aqui no conteúdo, só para avisar vocês, eu botei ali no chat, no começo da aula, que a lista de chamada, ela está na abinha de webconferência do Moodle, né, logo abaixo do link da nossa web, mas caso alguém não consiga, eu link no chat, tá? Então, vocês podem Eu vou colocar de novo conectar. aqui no chat para eles. Pode ser que alguém chegou um pouquinho depois, né? Então, é bom. Então, pessoal, dando sequência aqui no nosso conteúdo, esse padrão de gerenciamento de projetos, ele é uma ação na última versão do PMBOK, né? Então, ele traz algumas questões que podem estar sendo trabalhadas, como a professora Fernanda falou, em alguns órgãos, né? Mas em outros ainda pode estar sendo utilizado o antigo, então isso daqui ainda não, vocês ainda não estão, mas ele traz questões importantes que vale a pena ser discutidas, né? É uma visão um pouquinho diferente do que se tinha anteriormente, mas esse padrão, ele fala também do comportamento e ações dos profissionais de projeto. Estou vendo que tem algumas pessoas reclamando. Aqui está travando um pouco também, professora. Vocês né, avisem aí. Tá? Então, o objetivo é estabelecer uma base. Como compreender esse gerenciamento e como ele pode facilitar na obtenção dos resultados obtidos. Professora Fernanda, pode passar para, por favor? Então, e como que esse padrão, né, ele pode, né, fornecer essa base, essa referência, né? Ele vai estar prestando conta ou as pessoas são responsáveis pela entrega dos resultados do projeto, porque esse padrão ele vai levar em conta as pessoas que estão participando do projeto, né? Dos profissionais que vão estar ali envolvidos. Então, essas pessoas elas precisam prestar contas, né? Ou elas serão as responsáveis, né? Que daí elas vão receber das pessoas. Elas vão estar trabalhando neste projeto
em tempo integral ou parcial. Então, muitas instituições, muitos órgãos, né, pessoas que trabalham um determinado tempo da sua carga horária, né, nessa elaboração dos projetos, e outras, as pessoas ficam dedicadas a algum projeto, né? Trabalham com portfólios, programas ou escritórios de gerenciamento de projetos, né? E daí a professora Fernanda explicou bem isso. Estão envolvidos com patrocínio de projetos, propriedade de produtos, gerenciamento de produtos, né? Estão envolvidos também com o portfólio ou com os programas, provisionam recursos para o trabalho do projeto, que é algo também bem importante, né? Onde esses recursos serão obtidos, né? Mantém o foco na entrega, né, do portfólio, do programa e do projeto. Ensinam ou estudam o gerenciamento de projetos e estão envolvidos com qualquer aspecto da entrega de valor desse projeto. Então, são questões que são importantes para a gente estar delimitando quando a gente for fazer um projeto. Né? Ele vai estar vinculado a algum programa, né? Ele faz parte, né, de algum programa maior. Quem vão ser as pessoas responsáveis? Elas vão estar dedicadas integralmente ou parcialmente a esse projeto? Às vezes, uma pessoa pode estar envolvida em mais de um projeto simultaneamente. É a situação ideal? Não sei. Talvez pode ser que sim, talvez possa ser que não. Né? Talvez, se ela estiver só envolvida num único projeto, fique realizando, administrando o seu tempo, se dedicando mais, né? Acabe se comprometendo mais, mas nem sempre é o que a gente consegue. Né? Às vezes a pessoa trabalha num projeto, mas também tem outras obrigações para estar desempenhando. Pode passar o próximo, professora, por favor? Então, dentro de cada projeto, a gente vai encontrar várias funções, né, que vão estar associadas, como fornecer supervisão e coordenação, ou seja, tem que ter, né, uma pessoa para estar coordenando esse processo, esse projeto, sendo a pessoa responsável de referência, tem que ter pessoas para estar supervisionando cada uma das etapas, para que todos caminhem na mesma direção, para estar tirando as dúvidas necessárias. Né? A gente tem que ter os objetivos claros e receber os feedbacks de tudo que está acontecendo, esses objetivos sendo concretizado em cada uma das etapas, né? A gente precisa, né, que esse coordenador aí facilite o trabalho, né, das pessoas que estão na execução, apoiando, né, orientando, precisa contribuir com insights, com ideias, muitas vezes com criatividade, né, para que o trabalho possa ser realizado.
aqui aplicar a especialização, ou seja, trabalhar dentro do foco, né? Ser especialista em cada uma das etapas, ter pessoas qualificadas em cada uma das etapas, né? Fornecer orientação, né? Isso recursos e orientações também, algo bem importante, e esses recursos podem ser humanos, materiais, financeiros, né? Manter a governança. Então, assim, são várias funções aí que têm que estar engajadas, né, que são importantes fazerem parte aí do projeto. E para isso, a gente precisa ter uma equipe muito coesa, que trabalhe junto, né, todos buscando o resultado final, né, o atingimento desse resultado, para que o projeto possa se realizar a contento. Pode passar, professora, por favor. Então, diante de todas essas sessões, né, o projeto ele possui aí um ambiente, né, tanto interno quanto externo, né, e que são extremamente importantes e que podem gerar um impacto tanto favorável quanto desfavorável, né, para alguns projetos, para algumas equipes, pessoas envolvidas. E aí a gente pode lembrar de vários projetos, às vezes do governo, que iniciaram e que não finalizaram. A gente pode lembrar da época da pandemia, né, das dificuldades aí que surgiram, algumas pessoas se engajando para tentar desenvolver projetos que pudessem estar ajudando pessoas num ambiente onde as pessoas, todo mundo não sabia o que era essa Covid, o que era esse coronavírus, todos com medo, né, de pegar, de ficar doente, de se contaminar. Então, conhecer esse ambiente se torna algo importante. Professora, por favor, o próximo. E daí nós temos o ambiente interno, né? E esse ambiente representa vários fatores aí que podem, que fazem parte aí desse ambiente, como documentação de governança, cultura, estrutura e governança organizacional, proteção e segurança, disponibilidade de recursos, ativos de processos, ativos de conhecimento, ativos de dados, infraestrutura, distribuição geográfica de instalações e recursos, softwares de tecnologias de informação, capacidade dos funcionários. Então, vocês podem perceber aqui que nós temos vários fatores, né, que podem estar contribuindo e que são os projetos, eles precisam ser documentados, eles têm que seguir uma legislação, eles têm que estar dentro das
das normas, das leis, né, dos regulamentos de cada órgão. Eles têm que estar atendendo algum público, né, específico, e daí vai envolver onde esse projeto será executado, né, qual a dimensão desse projeto, ele é algo, né, menor, mais pontual, numa determinada região, ou ele vai ser, de repente, a nível estadual, ou ele vai ser a nível nacional, ou ele vai ficar no âmbito do município, né? Quanto de tecnologia precisa, né, para que esse projeto possa ser executado? Qual a infraestrutura necessária para que esse projeto, né, possa estar ali em prática? Quantas pessoas precisam e que deverão estar envolvidas em cada uma dessas etapas? Então, são várias questões que precisam ser pensadas, analisadas, refletidas, né? Com muito cuidado, com muito empenho, a palavra correta, né? Mas principalmente com muito cuidado para que tudo possa acontecer realmente no seu momento adequado. Professora, pode passar ao próximo, por favor? No ambiente externo, nós teremos outros fatores, como banco de dados comerciais, condições de mercado, ambiente regulatório, influência em questões sociais e culturais, considerações sobre recursos financeiros, padrões do setor, o ambiente físico, pesquisa acadêmica. Então, tem várias questões, né, que são importantes e relevantes. Né? Então, quanto que já se conseguiu, através de pesquisa, obter para as doenças, descobrir procedimentos médicos, importantes e relevantes para a sociedade de uma maneira geral, né? Investindo pesquisa, tendo pessoas profissionais qualificados fazendo esses estudos, né? Verificando o que a comunidade necessita, o que o mercado necessita para ir atrás de soluções, né? Às vezes buscando normatização sobre determinado assunto, sobre determinado procedimento. Quanto essas pesquisas podem, né, por que não influenciar em questões sociais, em questões culturais, como, né? Então, na hora de montar o projeto, essas questões precisam ser pensadas, precisa ser detalhada, precisa ser esmiuçada. E muitas vezes, quando a gente está naquele ímpeto de fazer as coisas acontecerem, a gente não se dá, a gente não para, não reflete
sobre algumas questões que depois, na discussão, a gente disse assim, poxa, mas se eu tivesse parado um pouquinho e refletido lá no começo, talvez alguns problemas não tivessem surgido agora. Talvez a gente já tivesse trabalhado de uma maneira diferente. A gente já estivesse mais preparado. Pode passar, professora. Então, quais seriam os princípios desse gerenciamento de projetos? Né? E alguns desses princípios são, seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso. Então, assim, respeito todo mundo gosta, respeito é importante, atenção é importante. Não existe nada pior do que chegar para falar com uma pessoa e ela está no celular, ou ela está no computador e não te dá atenção nenhuma. Né? A sensação que passa é que aquela pessoa ali não é importante, o que ela vai falar também não é importante. Então, cria uma imagem ruim. Realmente colaborativo para a equipe, né? Fazer com que o ambiente seja um ambiente agradável, que as pessoas se deem bem, que trabalhem em equipe, que se ajudem, né? A gente sabe que nós estamos numa sociedade, numa época que muitas vezes as pessoas, eu só quero saber do meu, né? O outro não me interessa. Se ele não fez o serviço dele, o problema é dele, não é meu. Poxa, mas que eu posso, de repente, ajudar? Hoje eu estou ajudando, amanhã alguém vai me ajudar. Né? Agora, no dia que eu precisar, eu não vou ter ninguém para me auxiliar, para me ajudar. Por quê? Porque eu nunca ajudei ninguém. Né? Envolver-se de fato com as partes interessadas, ou seja, se for uma pessoa de uma escola, se for um idoso num asilo, se for uma pessoa que tem, se for uma pessoa de uma comunidade, não importa, né? Esteja receptivo, se envolva, conheça, saiba, né, de fato o que está acontecendo. Enfoque no valor que esse projeto pode trazer para essas pessoas. Reconheça, avalie e reaja às interações do sistema. Então, esteja aí engajado de fato. Demonstre comportamentos de liderança, ou seja, tenha atitude também. Né? Mas nem por isso eu preciso ser grosseiro, eu preciso ser desrespeitoso, eu não posso ser atencioso, né? Então, seja um líder, mas seja uma pessoa, né? Aquele líder carismático que todos gostam, de líder autocrático, toda falando mal pelas costas. Né? Faça adaptação de acordo com o contexto. Então, se eu estou com pessoas mais simples, que não tenham um linguajar tão rebuscado, falar de uma maneira mais simples. Né? Agora, se eu estou no meio de pessoas mais influentes, com executivos, pessoas que tenham um nível de escolaridade, linguajar, né, diferenciado. Que é o que muitas vezes acontece com os médicos, eles falam aqueles termos técnicos que a gente não entende nada. Né? E muitas vezes alguns ainda conseguem dizer assim, doutor, pode falar de uma maneira que eu entenda? Né?
Agora, tem pessoas que também não falam nada, continuam não entendendo e fica por isso mesmo, né? Então, qualidade em todas as etapas, processos, nas entregas, né? A qualidade mostra o comprometimento, mostra a importância que você está dando para esse projeto, né? Avalie a complexidade, ou seja, alguns projetos são mais complexos e às vezes requerem várias etapas antes de botar em prática, né? Precisa ter várias questões anteriores resolvidas para que ele possa acontecer de fato. Então, tem toda a estrutura, né? Esse projeto, eu tenho já um local adequado, eu vou ter que estar, de repente, improvisando. Os equipamentos que eu vou usar, eu tenho nesse local, eu vou ter que providenciar, né? Então, essas questões precisam ser analisadas anteriormente. Otimize as respostas aos riscos. Eu tenho que prever quais são os riscos que podem acontecer, quais os imprevistos que podem acontecer durante a realização desse meu projeto. Né? De repente, eu vou fazer um dia numa comunidade. Qual é a previsão meteorológica para esse dia? Qual o risco que eu estou correndo? Né? Eu tenho que ter um plano B, talvez até um plano C. Qualquer coisa eu já ativar. Né? Então, eu tenho que estar preparada para os imprevistos. Note a capacidade de adaptação e resiliência. Eu não sei tudo, mas o que eu não sei, eu também tenho que chegar e dizer, olha, eu não sei e vou atrás. Né? Ou tentar antecipar esses imprevistos e já ter as respostas prontas, né? Já saber como agir. Tem que ter essa capacidade de me adaptar. Não deu de um jeito? Vai para o outro, né? Aceite a mudança para alcançar o futuro que está previsto. Né? Então, muitas vezes, a gente não aceita a mudança porque requer um pouco mais de empenho, requer aprender, requer um comprometimento um pouco maior, dá mais trabalho, né? Mas às vezes a mudança pode ser boa, ela pode facilitar o teu trabalho, ela pode trazer frutos para o futuro. Né? Então, nós temos o hábito, muitas vezes, de simplesmente dizer, ah, não, deixa assim, está tudo certo, está tudo bom, vamos continuar desta forma, dessa maneira. Não, gente, vamos sair do comodismo, né? Vamos mudar, vamos atrás. Todo dia aí está surgindo coisas novas, todo dia é um aprendizado. Eu digo, a gente aprende até com as crianças. Então, por que não estar aberto a todas as mudanças que estão aí? Está disponível. Pode passar, professora, por favor?
com isso, a gente pode trazer algumas diferenças, né, no aspecto da gestão pública de projetos, né, ou seja, de projetos na administração privada. Porque, de repente, algum de vocês, né, e eu sei, pelo que a gente já trabalhou nas outras disciplinas, né, nós temos vários colegas aí que trabalham em instituições públicas, alguns já há bastante tempo, né, outros estavam tentando concurso para entrar, outros ainda trabalhando em instituições privadas, e eles podem pensar, né? E o que tem de diferente num projeto, numa empresa pública, né? E numa empresa privada? Então, o primeiro aspecto é o social dos projetos governamentais. Então, nas empresas públicas, geralmente os projetos ele tem algum foco social, né? Tentando trazer melhorias para as pessoas, para a sociedade, para as comunidades. Enquanto que na empresa privada, a maioria dos projetos é para algum resultado para a empresa. Claro que nas empresas privadas também tem empresas que desenvolvem projetos sociais também, né? Mas tem aí esses dois lados na empresa privada. Outra diferença é na obrigatoriedade da previsão dos recursos para a execução do projeto em lei, especificamente na LOA, né? Na Lei Orçamentária Anual. Então, numa empresa pública, o orçamento do projeto tem que estar previsto. Na empresa privada, a empresa pode buscar parceria com outras pessoas, outras empresas, né? E depende unicamente, exclusivamente dela. Outra diferença é na obediência da Lei 14.133, que é a lei de licitações, né? Que esse projeto vai ter que ter uma licitação para ver quem que vai ser a empresa responsável, ou vai ter que cumprir, né, alguns requisitos para ver na execução qual a empresa que oferece, né, o menor preço para ser contratada. Outra diferença é o excesso de normatizações que provocam demoras na execução do projeto. Então, numa empresa pública, né, a gente viu que as empresas só podem fazer o que está previsto em lei. Então, às vezes, é algo que não está previsto em lei, tem que ser aprovado uma lei, né, autorizando para que o projeto possa ser executado. Outra diferença é na existência de funções nas diversas esferas do governo. Então, também esse pode dificultar, né? Às vezes, no município vai ter uma esfera, no estado vai ter outra, no nacional vai ter outra, e dependendo do projeto, isso pode envolver vários órgãos diferentes e acabar de... E a última diferença aqui
elencada é a existência de prestação de contas à sociedade em virtude dos princípios da transparência. Então, as empresas públicas, elas têm essa prerrogativa, né, da transparência e que precisam estar prestando conta. Então, isso é um outro que está dificultando aí um pouco esse projeto. Né? Pode passar, professora. Então, diante de tudo isso, né? O que seria recomendável, vamos assim dizer, para estar na frente desses projetos? Né? Qual o perfil que um gerente de projetos deveria ter? Quais os conhecimentos, quais as competências que ele deveria ter? Então, ele deveria ter conhecimento técnico, comportamentos, habilidades, conhecimentos relativo e específico à parte técnica, né, de execução da função. Então, é muito... E a gente já viu, né, não vou generalizar, às vezes, pessoas que estão ali gerenciando um determinado projeto, ela não tem esse conhecimento técnico, então fica um pouco mais difícil, né, para a pessoa gerir esse projeto. Né? Ela tem que ter, né? Ela tem que ter essa habilidade aí de estar liderando as pessoas, motivando, fazendo que todas interajam, né? Estejam engajadas no projeto, trabalhando unidas, né? E ela tem que ter aí um conhecimento estratégico do negócio, né, para melhorar o desempenho, melhorar o resultado. Então, ela tem que realmente saber qual a importância desse projeto, o que se está buscando, né, para que ela possa estar realmente trabalhando para que haja aí um resultado. Né? E que esse resultado aí realmente traga frutos. Né? Esse projeto possa ser replicado para outros estados, para outros municípios, né? Interagindo, e seja realmente um ganho. Né? Professora, pode passar, por favor? E para finalizar, né, o perfil de projeto, e ele tem que ter um perfil, né, contextual, né, orientando os projetos, orientando as pessoas, sabendo, né, como organizar isso,
ele tem que ter uma parte comportamental de liderança, de motivação, de autocontrole, de assertividade, e ele tem que ter uma parte técnica aí para estar gerenciando isso tudo, gerenciando as pessoas, as partes integradas, sendo objetivo, né? Sabendo o que pode ser uma oportunidade no projeto, o que pode estar ameaçando, vendo, né, esse projeto com qualidade, trabalhando em equipe, solucionando problema. Então, essa pessoa, né, ela tem que ter, por isso que eu digo, o ideal é que essa pessoa tenha experiência, né? Seja um profissional. Eu não gerenciei um projeto. Ok, né? Para tudo tem que ter uma primeira vez, mas seja um profissional que tenha experiência, né? Um profissional que saiba lidar com pessoas, né? Que tem essa parte aí bem desenvolvida, porque daí a parte do contexto, a parte, né, de elaboração do projeto acaba vindo, né? Mas o ideal é a gente juntar todas essas partes. Professora, pode passar a próxima, por favor? E, para finalizar, né, a gente trouxe aqui, né, o que vocês vão encontrar na atividade 1, né, da nossa disciplina, que é um questionário. Ele está aberto hoje, ele vai ficar aberto até o dia 1º/10, tá? São questões objetivas de múltipla escolha, de relacionar coluna, não tem nenhuma questão discursiva nesta atividade, tá? Vocês vão ter 2 tentativas para fazer. Então, se vocês fizeram a tentativa e ficaram com uma nota que vocês não... por exemplo, eu fiquei com 5. Posso fazer a segunda tentativa? Pode, ela já está liberada para vocês, né? E se eu ficar com 4? Vai valer o 5. Eu tirei 5 na primeira e depois eu tirei 10. Vai valer o 10, né? Então, a gente realmente que vocês tenham um bom desempenho, né, nas atividades. Então, claro, se alguém já tirou 10 na primeira tentativa, não tem por que fazer a segunda, porque é a nota máxima. Né? Mas aqueles que tiraram... professora, eu tirei 9, posso fazer a segunda? Pode fazer a segunda. Né? Se tirar 10, melhor. Se tirar 8, deu 9. Vai sempre a nota mais alta. Tá? Então, a aula de hoje seria isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo. Professora, o último slide, por favor. Só agradecendo, né? Desejando uma boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para tirar. Professora Fernanda, quer falar alguma coisa?
Não, só isso, professora, mesmo, né? Se eles tiverem alguma dúvida, a gente também está disponível, né? Ali na UC, eles podem contactar a gente. E seria isso. Professoras, eu vou fazer só uma colocação, não com relação à Oi. aula, tá, mas com relação ao sistema Moodle. Está tendo uma diferenciação com relação a algumas UCs, que umas às vezes disponibilizam revisão, outras não disponibilizam revisão, umas colocam as respostas, outras as respostas ficam inativas, ou então com delay, entendeu? Então esse Moodle aí, eu não sei se é uma questão operacional ou se é uma questão técnica. Aqui fica uma crítica construtiva o aperfeiçoamento aí desse sistema, viu? Porque às vezes a gente, em tempo hábil, quer tentar recuperar alguma nota perdida, alguma coisa assim, ou recuperar o mau desempenho, e às vezes o sistema não está ajudando muito. A gente vai dar uma olhada nisso daí certinho, tá, Anderson? E vamos tentar solucionar esse problema. Era para vocês terem um retorno aí mais imediato, né? Mas a gente vai dar uma olhadinha sim, tá? A Joseva ali está perguntando sobre o questionário. Esse questionário, sim, é baseado na primeira parte do conteúdo, tá? Esse questionário é baseado nessa primeira parte do livro que já está liberada para vocês, tá? Que envolve tudo que a gente falou hoje, tá? Então, vocês podem ver nessa disciplina a gente resolveu botar um único livro, só que nós vamos liberar esse livro em 2 momentos, tá? A primeira parte já está toda liberada e a segunda parte a gente vai estar liberando lá no dia 1º de outubro, tá? Para que vocês possam, né, se possível, dar uma olhadinha ali. Na próxima web, eu lembrei de uma coisa agora. Na próxima web, que vai ser no dia 3 de outubro, nós teremos uma pessoa convidada que vai estar falando com vocês sobre a metodologia ágil. Né? Ela trabalha, né, num órgão público e vai estar mostrando como que acontece no órgão que ela trabalha. Então, é possível que a nossa aula tenha uma duração um pouco maior, tá? Pode ser que leve umas 2 horas aí de aula. Então, a gente já queria avisar para que vocês também se programem, tá? Porque pode ter esse prolongamento um pouco da aula. Mais alguma dúvida? Eu acredito que não, professora. Eu vou para a recuperação, então.